Boa noite, pessoal. Aguardando só uns minutinhos aqui para começarmos no horário correto, tá? Como tiramos comentários, a gente não sabe quem é que está nos acompanhando, né? Mas uma alegria a gente estar aqui e estar com todos vocês, tá? Que a gente possa aproveitar da melhor forma esses momentos e continuar a luta, né? Estamos aí no meio de uma pandemia e que nos pede esforço, dedicação, compreensão, tolerância, mas é uma pandemia que tem seu motivo de ser. Toda dificuldade é para nos trazer aprendizado. Então, antes da gente começar no tema da noite, que já está quase na hora, que a gente compreenda bem isso e que saia da melhor forma possível. Depois, mais no final, quando mais pessoas com certeza estiverem nos acompanhando, a gente fala no finalzinho a respeito da necessidade de adotarmos alguns comportamentos, né? E não nos perdermos no meio dessa dificuldade e perdermos a esperança, perdermos a alegria, perdermos o contato com a família, os amigos. Não, isso não pode acontecer. Então nós precisamos seguir da melhor forma, com muita força, com muita compreensão, mas com muita alegria, sem desânimo. Vamos seguir sempre em frente. Está na hora? Vamos então, fechando os nossos olhos e trazer à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, nosso Mestre Maior. Agradecemos a Ele pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos, de sentirmos a presença, o abraço de todos, muito embora não um abraço físico, mas o abraço que vem do coração, do sentimento maior de cada um de nós. E isso é tão importante. Agradecemos então a Jesus por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos falar um pouquinho da Casa do Caminho, mas o objetivo é mostrar que, da nossa parte, sempre é necessário que haja muita força, muita dedicação, muita vontade, que não aconteça o desânimo na nossa vida. Nós que acompanhamos a doutrina espírita, que abraçamos a causa espírita, que é tão bonita, que nos traz um consolo tão grande, uma força, né, que no passado não imaginávamos ter, mas essa causa entrou no nosso coração através daquilo que aprendemos numa casa espírita. Então a causa é tão importante, mas a casa espírita não deixa de ser também. E a casa espírita, como é a nossa querida fraterna, ela começou pela luta de vários trabalhadores que se dedicaram, lutaram para constituir, para fundar a nossa querida fraterna. Com certeza, eles acreditavam na doutrina. Com certeza, eles acreditavam em Jesus. Mas, com certeza, eles acreditavam em si mesmos. Isso é fundamental. E uma casa continua ativa, continua viva, como a nossa querida fraterna. Ela continua porque trabalhadores estão aí, os frequentadores confiam no trabalho dedicado que acontece dentro da nossa casa e também os nossos mentores da nossa casa, da nossa querida fraterna, que estão sempre nos acompanhando e fazendo com que cada um de nós possa dar a causa espírita, que é a causa que se destina ao atendimento dos nossos irmãos, não espíritas necessariamente, nossos irmãos, nosso próximo, não importa o rótulo. Eles aguardam que cada um de nós faça o seu papel, cada um de nós se empenhe, se dedique. E aí nós perguntamos, qual a origem da casa espírita? De onde veio essa inspiração para que ela surgisse? Aí nós vamos ter que voltar
na época de Jesus. Jesus, quando nos seus últimos 3 anos, que ele vai distribuir o evangelho ali na Palestina, evangelho que ficaria para toda a eternidade, que ficaria marcado no coração de toda a humanidade, que ainda, infelizmente, não compreende bem. Precisaria compreender muito mais. Mas Jesus, há 2.000 anos, se cercou de homens, 12 homens, que ficaram bem próximos do Mestre, ficaram acompanhando Jesus. E olha que acompanhar Jesus, ouvir Jesus, falando das coisas tão lindas que ele fazia, que ele falava, das curas, daquele magnetismo fantástico que o Mestre tinha. Então, imagine acompanhar Jesus durante 3 anos, vendo tudo aquilo que ele fazia. Devia ser lindo, devia ser maravilhoso estar ali e poder acompanhar. Mas aí nós pensamos, será que os discípulos que acompanharam Jesus compreenderam bem Jesus? Será que os discípulos estavam realmente convictos daquilo que deveriam fazer ao longo do tempo? Será que eles eram seguros, tinham segurança total naquilo que eles ouviam e que deveriam fazer, da missão futura que lhes cabia? Não tinha. Apesar de ver Jesus falando tantas coisas tão lindas, as parábolas, né? Imagina o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. É o mais lindo sermão que existe. Imagine você ao lado de Jesus, e Jesus falando esse sermão, Sermão do Monte. Que alegria! Imagine a alegria de um coração que recebe umas informações tão preciosas no momento em que padecia tanto. E hoje, 2.000 anos depois, nós passamos por situações tão dolorosas que, se entendêssemos realmente a mensagem do Mestre, como o Sermão da Montanha, nosso coração estaria tão mais tranquilo, tão mais sereno. Quando falamos nós, eu digo a humanidade como um todo. Era preciso, sim, porque Jesus, há 2.000 anos atrás, nos deixou, numa época ainda tão dura, nos deixou a doçura. Jesus nos deixou exemplos de amor, mas de um amor que não imaginávamos até então. Um carinho, um respeito, né? Uma determinação Jesus deixava, uma luta, uma energia. E Jesus, que depois, no término dessa caminhada, ainda diz: olha, eu não falei tudo, eu tenho muito a falar para vocês, e eu voltarei, eu mandarei, pedirei ao Pai, e o Pai vai mandar o Consolador. Ou seja, esses ensinamentos continuarão por todo o sempre. Que beleza, né? Então, os discípulos, como se comportavam? Apesar de 3 anos acompanhando o Mestre, eles carregavam suas dúvidas, suas incertezas. Por quê? Porque eles não confiavam ainda em si mesmos. Confiavam em Jesus, acreditavam na grandeza, na beleza do Mestre. Entretanto, faltava acreditar em si mesmo. Tanto é verdade que nós vamos recordar de um episódio em que um pai leva o seu filho, que passava por um processo complicado, né? Um processo obsessivo. Leva a Jesus dizendo: olha, Jesus, meu filho está passando por um problema grave. Eu falei com seus discípulos e eles nada puderam fazer. O que Jesus diz? Se eles tivessem uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, eles diriam a esse monte: sai daqui, vai para lá, e o monte iria. Nós sabemos que monte que é esse. É o monte das dificuldades, o monte da insegurança, o monte da descrença. Eles ainda não acreditavam na sua capacidade. Então, vacilavam. Tanto vacilavam que Jesus, sendo morto, eles fogem, eles se escondem. Logo, quando Jesus é preso, eles saem de cena e se recolhem.
dentro de uma sala, lá em Jerusalém, que é conhecida como cenáculo. E ali eles ficam. E Jesus é morto. E Jesus vai aparecer ou reaparecer apenas 3 dias após. Mas vamos lembrar que quando Jesus é preso, para ver a fraqueza deles ainda, Pedro havia negado o mestre 3 vezes. Ah, você o conhece? Não, não sei quem é. Ah, você andava com ele? Não, nunca vi. Olha, você é um deles? Não, não sou. E Pedro, então, de uma maneira, vamos dizer, não vergonhosa, mas de uma maneira triste, nega Jesus. Por que negou? Fraqueza, sem sombra de dúvida. Pedro carregava aquilo que ainda tinha dentro de si, mas ainda era fraco. Pedro havia convivido com Jesus, inclusive boa parte, embaixo do mesmo teto, porque Jesus morou 2 anos e 3 meses na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro. Entretanto, ele negou Jesus. Nós vamos ver que, recolhidos no cenáculo, no domingo, 3º dia após a morte do mestre, ele reaparece. Reaparece, e aí sim, eles viram que Jesus estava cumprindo aquilo que ele havia dito, que poderia derrubar o templo, e depois de 3 dias, ele reergueria o templo. Que templo era esse? Ele em si. Nós somos templos. Cada um de nós é um templo maravilhoso. Então, não é necessário termos exatamente a igreja, o templo, a casa espírita. Nós temos que valorizar, em primeiro lugar, esse templo que está aqui dentro, que é o nosso coração. Então, eles estavam ali recolhidos e assustados. E Jesus aparece no domingo, no 3º dia, e eles veem que Jesus estava de fato cumprindo aquilo que ele havia prometido. E aí nós vamos ver que no momento em que ele reaparece, Tomé não estava presente. Olha, outro sinal de fraqueza. Tomé não estava presente e, ao ser informado que Jesus havia reaparecido, ele não acredita. Imagina, reaparecido. Mataram. João viu o jeito que ficou o corpo do mestre, dilacerado, maltratado. Como que ele reaparece? Ah, Lázaro foi diferente. O próprio mestre disse que Lázaro apenas dormia. Mas com o mestre não. Ele estava totalmente machucado. Então, a partir da aparição de Jesus, eles continuaram acreditando no mestre. Entretanto, não acreditavam em si mesmos. Ainda faltava as pessoas entenderem que realmente o mestre cumpria aquilo que falava. Tomé só vai realmente entender a vinda a vinda de Jesus realmente ali presente quando ele reaparece pela 2ª vez e que pede a Tomé que toque nas suas feridas. Tocando nas suas feridas, ali, por ter tido um contato físico, Tomé acreditou. Mas não acreditavam ainda em si mesmos. Ainda faltava. E aí nós vamos ver que Jesus, logo em seguida, após as suas aparições ali em Jerusalém, pede aos seus discípulos que se dirigissem à região norte, que é a Galileia, às margens do Mar da Galileia, porque ele, o mestre, apareceria lá, chegaria até lá, e aí teria oportunidade de ficar com eles, após a sua morte, por 40 dias. E o mestre continuou ensinando, tocando o coração de todos eles. E aí vamos ver um episódio que a gente imagina que faria com que todos os discípulos virassem a chavinha e passassem a acreditar em si mesmos. Eles estavam pescando no mar, os discípulos. E de repente eles veem na margem do Mar da Galileia, que é um lago, margem do Mar da Galileia, eles veem um homem de pé. E esse homem pergunta: pescaram? Não pescamos nada.
Pegue a rede e jogue para o outro lado do barco. E assim eles fizeram. E ao fazerem isso, trouxeram tantos peixes à tona que o barco, a pequena embarcação, quase caía. E aí começaram a olhar aquele homem na margem. Quem é ele? E um diz, é Jesus. Ficaram tão emocionados que começaram a remar o barco no sentido de chegar rapidamente às margens. Pedro não aguardou isso. Pedro estava ainda com o coração machucado por ter dito 3 nãos e se encontra com o mestre. Em primeiro lugar ele chega, depois os outros é que encostam o barco. E ali eles começam a fazer uma refeição. E nessa refeição, Jesus, no meio delas, faz uma pergunta a Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é dar pasto, alimento. E aí, novamente, a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Mestre, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Passado mais um tempinho, o mestre repete a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? Opa! Será que ele não está acreditando em mim? Deve ter pensado isso, Pedro. E aí Pedro dá uma resposta maravilhosa. Mestre, tu sabes que eu te amo. Passou para Jesus. Olha, eu te amo, Jesus. Mas Pedro amava Jesus dentro daquilo que ele conseguia amar, nas condições que ele trazia dentro do seu coração. Amava dentro das limitações que ele possuía. Então, naquele momento, a gente poderia dizer, bom, agora Pedro acreditou em si mesmo, porque disse ali, de uma forma categórica, a Jesus, olha, você sabe que eu te amo. Entretanto, ainda permaneciam as dúvidas com relação a si mesmo. A pedido de Jesus, eles voltam para Jerusalém e voltam para o mesmo local onde eles ficaram escondidos quando Jesus foi preso, o cenáculo. E chegando no cenáculo, ficaram ali trancados de novo. Era véspera de uma grande festa, a festa de Pentecostes. Pentecostes significa a festa da colheita da cevada. E eles estavam ali na cidade de Jerusalém, que é uma cidade cosmopolita. Vinham pessoas de todas as regiões, pessoas que falavam as mais diversas línguas. E eles ali, trancados. De repente, dentro da sala, eles começam a ver como que luzes no alto, circulando por dentro da sala. E de repente cada um deles começa a falar uma língua desconhecida por eles. Eles eram homens simples, eles eram homens do campo, da pesca, iletrados. Entretanto, começam a falar uma língua que sequer conheciam e saem para a rua. E saindo para a rua, falando cada um uma língua diferente, eles começavam a conversar com os forasteiros que estavam ali em Jerusalém. E todos se encantavam. Como que esse homem simples está falando, por exemplo, o grego, se ele nunca cursou? Como que esse aqui está falando o idioma da Macedônia, ou o outro está falando do Egito? Não tem como. A partir daquele momento, eles perceberam que eles estavam amparados pelo alto. E aí viraram a chavinha e começaram realmente a acreditar em si mesmos, a ponto de saírem, se deslocarem, saírem de Jerusalém um pouquinho afastado, na direção de uma cidadezinha chamada Jope. E ali eles fundaram um local para atendimento, para socorro às pessoas que sofriam de problemas físicos, das pessoas que padeciam, tinham problemas espirituais, pessoas que precisavam aprender mais, cada vez mais, pessoas que queriam trabalhar em favor do próximo. Então os discípulos
na Casa do Caminho, que é esse local, estavam fundando o primeiro centro espírita da história. Por que eles fundaram? Porque acreditaram em si mesmos. Se não acreditassem, eles não teriam fundado a Casa do Caminho. Quando falamos da nossa casa, nossa querida fraterna, que surgiu graças às pessoas que acreditaram em si mesmos, acreditaram em Jesus, acreditaram na doutrina, mas acreditaram em si mesmo a ponto de abraçar essa causa tão linda e constituir esta casa. Então, nós que vamos até a fraterna, nós que vamos aprender na fraterna, nós que vamos aprender o convívio, o amor, vamos aprender a doutrina, nós temos que valorizar isso. E quando eu aprendo a doutrina, quando eu entro na doutrina, e a doutrina entra em mim, porque só eu entrar na doutrina não significa muita coisa. É preciso que a doutrina entre em mim. Ou seja, que eu aprenda exatamente os postulados da doutrina espírita. E o postulado, nossa, traz tantos ensinamentos e tantas oportunidades. Vou aprender o que ela diz, mas vou colocar em prática. Vou servir. De nada adianta eu aprender e recolher para mim mesmo. Mas, nos reportando aos dias de hoje, essa pandemia, ou outras situações, outras aflições, outras dificuldades, que muitas vezes nos levariam a parar, diminuir, deixar as coisas de lado. Eu vou ver aqui um apontamento que eu gostaria de encerrar falando sobre ele. Diversos são os modos pelos quais as forças negativas querem atingir e derrubar de vez todos aqueles que estão à frente de qualquer empreendimento nobre na face da terra. Empreendimento nobre, aquele que busca atingir no bem a família humana, chegar até o coração da família humana. E aí diz, para esses que fazem isso, de repente aparece a inveja, de repente a calúnia, de repente a intriga. Hoje, a dificuldade financeira, amanhã, incompreensão até dentro do próprio lar. E o cortejo segue. As dificuldades chegam, sem sombra de dúvida, pelos caminhos do ceareiro do ideal cristão, e somos nós, todos nós, que estamos dentro da doutrina e queremos trabalhar, divulgar essa doutrina e atingir o coração dos outros, daqueles que estão padecendo. Então, começam a despontar no coração dessas pessoas que têm esse ideal cristão, começam a despontar ervas daninhas da maledicência e da zombaria. Crescem os espinhos do descrédito e do cansaço. Amontoam-se as pedras da doença e da solidão. Tudo isso, todas essas dificuldades vão constituir a nossa estrada estreita. Estreita. Porque quem abraça a causa do mestre não vai caminhar no meio das flores. A estrada é estreita, cheia de pedras, sem sombra de dúvida. Nosso caminho para o Gólgota, ou seja, é o caminho do sacrifício. Nada de tranquilidade. Ninguém prometeu tranquilidade. O mestre nos prometeu oportunidade de trabalho, de serviço. E continua, sempre que dispusermos seguir as pegadas de Jesus, nós vamos ter o sacrifício. E quando queremos imitar o seu comportamento, nós sabemos que os sacrifícios estão aí, nos pedindo cada vez mais trabalho. Mas o soldado do bom combate saberá como vencer a inveja, a calúnia, a intriga, a maledicência de uns, a zombaria de outros, a solidão de agora, o descrédito de ontem, a canseira de amanhã. Saberá arrancar as ervas daninhas e os espinhos, agastar as pedras e remover os obstáculos, no desejo de não arredar pé um único milímetro do seu serviço cristão, no anseio de concretizar o seu mais puro ideal
de bondade e de amor. No entanto, há um expediente de que as forças negativas não poucas vezes se valem, que tem esta a verdade, vencido intrépidos lutadores, tem dobrado os mais destemidos pioneiros dos mais caros ideais de fraternidade humana. As trevas se utilizam, são hábeis, inteligentes. Esse obstáculo é um inimigo que se instala dentro do nosso coração para agir de maneira mais eficiente, mais imediata, mais aniquiladora. É o inimigo que se chama exatamente desânimo. Será que passamos pela situação de desânimo? Olha a situação que encontramos hoje. Essa situação da pandemia, da dificuldade, do isolamento. Tem hora que a gente cai, desanima. Sim, é o desânimo. Ele vem de mansinho e nos atira no leito da descrença, dizendo-nos baixinho. Olha o que o desânimo diz. Vamos, pare um pouco. Só um pouco, só um pouquinho. Você anda tão cansado. Não vê que ninguém o entende? Você não repara nisso? Que ninguém o valoriza? Tudo se volta contra você, diz o desânimo. Para que insistir? Ademais, você é tão imperfeito mesmo, o desânimo diz para nós. Tem tantas limitações. Para que insistir tanto? Vamos, pare um pouco, só um pouco. Será que o desânimo já falou conosco dessa forma? E o trabalhador? Trabalhador que foi vencido ou vencedor de outras batalhas, se não cuidar, acaba resvalando para a inatividade. Essa situação que eu encontro hoje, eu vou me afastar um pouquinho da doutrina, vou me afastar um pouquinho da fraterna, depois eu volto ao desânimo. Olha o desânimo. É preciso revestir-se de uma energia moral, de uma intensa força de vontade para vencer esse desânimo. Só mesmo uma firme convicção cristã, uma desassombrada ânsia de servir o semelhante, é que poderão dar-nos os legítimos elementos para a derrota do desânimo. Meu amigo, quando esse inimigo rondar o seu coração, desejando tomá-lo de assalto, com aquela conversa fiada de que tudo está mesmo perdido, a humanidade está corrompida, os homens não valem mais nada, que a reforma moral do mundo não precisa da sua participação. Sabe por quê? Porque você também é fraco, e quase nada poderá oferecer na construção de um mundo melhor. Enfim, quando o desânimo vier, então, meu irmão, lembre-se de que muita gente precisa de você. Muita gente. Aí, dentro do seu lar, seus amigos, seus vizinhos. Muita gente precisa do seu trabalho desinteressado. Muita gente precisa da sua luta cristã. Há muito pranto nos hospitais e nas casas de saúde. Você poderá enxugar. Há tristeza nas almas e nos corações. Você poderá alegrar. Há necessidade nas famílias carentes. Você poderá socorrer. Há muito sofrimento, tanto nos homens como nos espíritos. Você poderá leni-lo. Há muito bem por ser feito e você poderá fazê-lo. Quando o desânimo vier, lembre-se de que há trabalho e mais trabalho, abençoando em todos os setores da vida a ser executado em nome do bem comum. E você poderá realizá-lo. Embora sejamos ainda tão pequenos, a nossa colaboração ainda tão pequena,
tão diminuta, mas essa participação é necessária. Mas tão decisiva e valiosa é a nossa cooperação para o advento de uma humanidade um pouco mais feliz. Falamos então do desânimo. Imagine se há 2000 anos Jesus, vindo ao nosso meio, dissesse assim: tentei ensinar essa turminha, eles não estão a fim de aprender. Nossa, eu explico, eles me dão as costas, vão embora. Imagine se Jesus dissesse há 2000 anos: parei, estou desanimado. E ele não fez isso. Ele foi até o final e continua ainda nos dias de hoje. Então, o alerta é: não desanimemos. Por mais sofrida que seja a situação, por mais confuso que tudo se pareça, não desanimemos. E aí, vamos lembrar que, na situação em que nos encontramos hoje, não podemos desanimar a ponto de esquecermos, deixarmos de lado os valores mais importantes que todos nós temos. Valores que conquistamos ao longo de milênios, séculos, milênios também. Por exemplo, um valor magnífico. Não podemos nunca deixar a família. E muitos estão deixando a família. Estamos assustados. Colocamos a máscara, álcool gel. Ficamos enfiados em casa e praticamente não convivemos com a família. É preciso conviver com a família, com todo o cuidado que a situação nos pede. Sim, com todo cuidado, mas é preciso ter a visita de um filho, da mãe, do pai, do irmão, não importa. Precisamos ter a presença, protegidos, sem sombra de dúvida, mas um álcool gel na mão e um cumprimento, dizer: eu estou sentindo você. Uma máscara que se tire na distância correta, para que eu possa ver além dos olhos, os lábios, ver a pessoa sorrindo. Isso faz tanta falta. Não deixemos perder isso. Minha casa é pequena, eu não posso receber a minha família. Combine, se encontre na calçada, no meio da rua, na praça. Não deixe a família. É um bem precioso que as trevas querem destruir. Não permitamos. Como quer destruir a nossa crença. Acreditamos, vamos destruir isso. Vamos ficar recolhido, desânimo, caia. Não permita isso. Querem destruir os amigos. Bem precioso para todos nós. Como é bom ter amigo, porque quem não tem amigo não pode ser feliz. Então, cuidemos disso. Vamos preservar esses valores tão importantes da nossa vida. Para concluirmos, lembrando, domingo, não, acho que ainda tem amanhã. Oi? Amanhã? Tá, amanhã tem live novo, né? A minha? Opa! É a minha live. Amanhã eu faço toda sexta-feira uma live, e quem quiser acompanhar, @adilsonferreira.apf. Amanhã nós vamos falar sobre Jesus muito antes de Jesus, tá? E na nossa querida fraterna, domingo, Evangelho, 11 horas da manhã, Palhares, nosso querido Palhares, a Cecília, vão falar sobre o divórcio. E a fraterna, em razão dessa situação, o Covid-19, ela, atendendo determinações das autoridades, tem que continuar fechada, por enquanto, tá? Mas continuam as lives, continuam as vibrações à distância. Agora, acompanhem todas as lives, estejam presentes na fraterna através dessas lives. Ou seja, nada de desânimo, tá bom? Nós saímos dessa, vamos vencer isso tudo, vamos seguir adiante e vamos seguir mais fortes, tá? Mas sempre tomando cuidado, sem sombra de dúvida.
Vamos então fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente a figura serena e bondosa de Jesus, o nosso mestre maior. Agradecemos a Ele, Jesus, que nos deixa tanta coisa, o grande companheiro que não nos deixa de lado um instante sequer. E Ele gostaria que cada um de nós tivesse coragem, determinação, força, empenho, que não parasse nunca, que buscasse entender cada vez mais e servir sempre. Servir o irmão, servir a causa do bem. Com Jesus, não podemos admitir de forma alguma o desânimo na nossa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradecemos pela oportunidade. Um beijo para todos vocês. Não sei quem é que está aí do outro lado, mas um grande beijo. Obrigado por estarmos juntos. Obrigado à nossa querida fraterna. E que cada um de nós não pare e que faça cada vez melhor a tarefa que lhe cabe. Porque a encarnação que estamos tendo está passando por situações, por problemas, por dificuldades tão grandes, que nós vamos sair fortalecidos e nós vamos ver que ao final, no término dessa caminhada, nós vamos olhar para o coração e dizer: que bom, valeu a pena. Grande abraço a todos, um beijo no coração de todos e nos encontramos talvez amanhã, @adilsonferreira.apf. Palestra é Jesus muito antes de Jesus. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.